Hoje os templos estão vazios. Isso quer dizer que o patrimônio das igrejas é, neste momento de quarentena, completamente inútil. Que ironia, não é? Pois quem afinal pediu às igrejas que elas tivessem patrimônio? Quem pediu às igrejas que elas construíssem prédios? Quem pediu às igrejas que arrecadassem bilhões para investirem em algo que hoje é completamente desnecessário? A igreja sem patrimônio é um estilo de vida que qualquer igreja verdadeira pode adotar. Toda igreja cristã, se quiser, pode adotar essa filosofia, esse modo de pensar. Por quê? Porque ela vive sem prédios, ela vive sem receitas, ela vive sem donos e sem hierarquia. O fato dela não ter patrimônio faz com que ela também não tenha donos. O pastor, o bispo, o apóstolo ou o papa não é o dono da igreja e por isso não manda em ninguém. Daí o nosso relacionamento ser de igual para igual, de irmão para irmão, sem ninguém se sobrepor ao outro. Deste modo, a igreja é de todos e todos são a igreja. Veja como os tempos mudaram. Estar presente hoje não significa estar fisicamente presente. Pode estar junto sem estar presente. Esta alteração tecnológica que impacta o nosso dia a dia foi que os judeus experimentaram quando Jesus veio inaugurar uma nova era no relacionamento com Deus. Uma mudança de modelo na adoração. A adoração mudou. Foi uma verdadeira revolução. Estou me lembrando do texto de João, do Evangelho de João, capítulo 4. Adorar ou adoração vem do prefixo ad ou ad, que quer dizer somar, acrescentar, ofertar, adicionar. A adoração é uma expressão com oferta. Por exemplo, os reis magos, quando vieram visitar Jesus, adoraram prostrando-se com ofertas, ouro, incenso e mirra. No contexto bíblico, adorar é ofertar e de forma sacrificial. A adoração era no templo, lugar geográfico, físico, em Jerusalém, onde eram feitos os sacrifícios em oferta pelo pecado. Quem entrava no templo para adorar? Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos para levar um sacrifício ao Senhor, para expiar, para cobrir a culpa pelo pecado através do sangue do Cordeiro. Não entrava toda a gente, ou seja, o templo era um lugar de separação, de distância. Os adoradores, aqueles que sacrificavam, ofereciam, somente eles que entravam. Havia restrição, o povo ficava lá fora. Jesus mudou tudo isto. A função do templo mudou, deixou de ser um ponto de encontro com Deus por meio da adoração de ofertas sacrificiais. Até hoje os evangélicos veem no lugar onde chamam templo um lugar de adoração. Nunca Deus sequer nos pediu isto. Nenhuma linha no Novo Testamento foi escrita pedindo templos. Pelo contrário, o templo agora somos nós. Sempre que há templo, demonstra a separação entre Deus e os homens, pois se estivessem juntos, não haveria a necessidade de um ponto, de um lugar como ponto de encontro. Jesus veio por fim ao sistema antigo e iniciar um novo pacto, uma nova aliança no seu sangue, na sua morte. Pela sua morte, o véu, aquela parede de junco que separava o Santo dos Santos do templo, foi rasgado de alto a baixo. Acabou a separação entre Deus e os homens pela confiança em Jesus Cristo. O novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sacrifício na cruz. Qualquer pessoa pode ter acesso a Deus por este novo caminho chamado Jesus Cristo. Por isso, só é adorador de Deus quem entrou por este caminho, quem tem a salvação, quem já a possui, não tem que passar a ser um adorador. A partir daí, a intimidade já existe. Aliás, a intimidade não é um conceito do Novo Testamento à parte da salvação. Não existe esta palavra no Novo Testamento. É estranho dizer ao crente que ele deve buscar intimidade com Deus. É um conceito de distância que a salvação em Cristo exclui. Todos ficaram, por meio de Cristo, íntimos com Deus, se são salvos. Não existe, por isso, no Novo Testamento, a noção de intimidade,
ou diferentes intimidades, uns mais íntimos que outros, todos estão próximos, todos têm Deus e receberam o Espírito Santo, foram batizados e imersos nele. Ele está em nós, não há maior intimidade do que esta, estar nele e ele em nós. Por isso não há classe especial de pessoas na igreja, todos somos iguais. Em Cristo todos somos um só corpo, não vamos costurar o véu que já foi rasgado. Este texto, por exemplo, de Hebreus 9, de 11 a 28, diz muito disto. Prova de ensinos errados que trazemos é quando dizemos vamos entrar na presença de Deus. Como assim? Está certo isto? Por que é que saíram da presença de Deus? E como conseguiram sair de lá? Alguém que é batizado, mergulhado em Cristo, na presença de Deus, e recebe o Espírito Santo como garantia eterna desta presença, ele está perante Deus sempre em espírito. Porque é que tem a mentalidade de fechar a porta, de sair de Deus. Este ensino não é de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele fez morada. Ele não é um turista, ele está em nós permanentemente. O nascimento físico de Jesus num local e num tempo permitiu total acesso a todos os homens, pobres e ricos, nacionais e estrangeiros, homens e mulheres. Algo que no Velho Testamento era impossível, Deus estava inacessível a todos, somente poucos adoravam. Então, tornar a Cristo acessível ao mundo faz parte da nossa missão. E como tornar Cristo mais acessível? Veja, pelas nossas instalações onde nos reunimos. Por isso não há necessidade de patrimônios. A nossa aparência, a nossa linguagem, o nosso interesse pelos outros, o amor, a simplicidade, etc. Em 1912, quando o navio Titanic afundou no Atlântico Norte, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, 1.517 pessoas morreram e ficaram sepultadas naquelas águas. Assim que a notícia da tragédia foi divulgada, todos queriam saber se seus parentes haviam sido salvos. A fim de ajudar os que se juntavam para saber notícias, o escritório da White Star Line, a proprietária do Titanic, em Liverpool, na Inglaterra, levantou uma grande placa dividida em 2 colunas e com o cabeçalho de cada lado. A primeira dizia salvação confirmada e o outro dizia morte confirmada. Centenas olhavam com o coração apertado sempre que novos nomes eram colocados na placa. Os passageiros do Titanic, ao comprarem as passagens, escolhiam primeira, segunda e terceira classes. Mas depois do naufrágio, somente 2 classes tinham significado: salvo ou perdido, vivo ou morto. O mesmo será verdade quando o Senhor voltar. Adorador ou não adorador, salvo ou perdido, íntimo ou distante. Pois, como disse 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Adorar é ofertar. Só quem oferta a Deus pode ser adorador. Só Jesus é a oferta que Deus aceita, a oferta válida, perfeita e única. O desempenho externo pode ou não ser adoração. Por isso a Igreja Sem Patrimônio vive neste tempo, um tempo verdadeiro, porque através da tecnologia, ou mesmo sem ela, presencialmente, em qualquer lugar, num lugar aberto, num lugar público, numa escola, numa casa, ela se reúne. E sem que esta igreja fique exigindo dos seus membros qualquer tipo de receita, qualquer tipo de riqueza para sustentar qualquer patrimônio. Vejam como é simples viver o Evangelho desta maneira. E hoje, com esta pandemia, ficou bastante claro que os templos vazios não servem para nada. Os púlpitos não são lugares santos, porque afinal a nossa comunhão pela presença de Deus, onde estivermos, onde estamos, isto sim tem todo o valor. A nossa pregação do Evangelho simples tem todo o valor, ela alcança qualquer pessoa. O fato de não termos igrejas com donos, isso sim tem valor. Se você está frequentando uma igreja e ela tem um dono, saia dela.
Só Jesus Cristo é o dono, o cabeça e o Senhor da sua igreja. E porque nós somos partes desta igreja do Senhor, nós somos participantes e somos aqueles que temos que tomar as decisões. Se o Espírito Santo está em todos na hora da oferta, por que não está em todos na hora de decidir como o dinheiro é gasto? Por que não está em todos na hora de decidir como o patrimônio é gasto? Por que o Espírito Santo não está com todos na hora de decidir qual o salário do pastor? Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ser mais autênticos. Nós temos que ser exemplos para o mundo. Como é que a sua igreja, que tem um dono, pode exigir deste país, do nosso país, que ele seja democrático, se a sua igreja não é? O seu pastor é eleito? O seu bispo é eleito? O seu apóstolo foi eleito? Assim é a igreja do Novo Testamento. Ela escolhe os seus pastores, conforme o dom que ela própria reconhece que Deus lhes concedeu. E assim ela atribui a ele o privilégio de ensino. E pastor não é dono. Pastor foi eleito e é eleito, é escolhido para ensinar, não para dominar, não para mandar em ninguém e muito menos no patrimônio da igreja. Por isso a igreja, quanto menos patrimônio tiver, melhor ela servirá ao Senhor.